quais são os locais que eu gosto de ir quando eu vou pra São Paulo, né? Ficar hospedada e tal, hotel, Airbnb, casa dos outros. Enfim, eu vou compartilhar com vocês, né? Todas as vezes que eu fui tanto para trabalho quanto para lazer, onde que eu fiquei hospedada em São Paulo, para dar como sugestões aí para vocês que estão indo pro The Town, para qualquer coisa em São Paulo, né? Bom, a primeira vez que eu fui em São Paulo foi em 2019, que foi a trabalho. Eu fiquei em Bela Vista. Eu não tinha referência nenhuma de onde ficar e tal. Foram o outro grupo que foi comigo, né, de arquitetos e designers, que acabaram escolhendo, eu meio que fui de penetra. Então já tava tudo definido praticamente e eu só me enfiei e fui junto com eles. Em São Paulo tem uma questão, né, que tem muitos viadutos e não é igual à cidade que eu moro, né, que eu costumo ouvir, né, de pessoas de fora que Vitória é uma capital, né, na verdade eu moro aqui em Vila Velha, que é do lado. É uma capital com jeitinho de interior. E eu concordo totalmente. Porque chega lá pra 10, 11 horas da noite, você não vê uma alma na rua. Aliás, até antes. Como tá frio agora, você não vê ninguém na rua antes. Né? 8 horas da noite já não tem mais ninguém na rua. Eu não tô acostumada a, tipo, ter trânsito, abrir a janela e ver trânsito 10 horas da noite, gente. São Paulo é assim. Eu não tava acostumada com esse tipo de coisa, não. Tanto que no Airbnb que a gente ficou, a janela tinha uma vedação péssima. Então, assim, eu escutava todo o tempo barulho de ônibus passando, buzina. Isso pra mim era tipo assim, cara, onde é que eu tô? Foi um impacto pra mim. Foi como se eu tivesse saído da roça e indo pela primeira vez na cidade grande, né? Primeira vez que eu encarei, eu achava que eu morava na cidade, mas eu descobri que não. E aí, como eu falei com vocês, foi um Airbnb, né? Foi a primeira vez que eu tive experiência de Airbnb também. Essa foi a minha primeira experiência de hospedagem em Bela Vista. Eu não andava muito na região, né, pra saber se tinha questões de restaurante, supermercado perto. Eu só lembro muito bem desse viaduto. É porque a gente pedia muito delivery, ou como a gente estava indo pra feira, né, a gente foi pra Expo Revestir e outras lojas e feiras, a gente passava o dia inteiro na rua, então a gente comia e fazia tudo na rua, né. Então, eu não tive tanto essa experiência, mas eu acredito que ali seja uma área boa, né, nesse sentido. Tô dando uma recapitulada aqui no meu Instagram pra lembrar quando que foi a segunda vez que eu fui pra São Paulo. Eu acredito que foi em 2023, né, pós-pandemia. Foi a trabalho também. E aí, dessa vez, eu fiquei hospedada no Cetim Downtown, na Sé. Não foi uma opção minha, foi a pessoa que eu estava trabalhando na época que escolheu, né, o local. Então, mas assim, o apartamento estúdio em si, ele era muito bom. O que não era muito bom é a localização, né? Que aí, como eu tava de Uber, eu precisava, tipo assim, cheguei, entrei no Uber, saí, entrei no Uber, né? Então, assim, ao redor não dava pra fazer nada, porque a todo tempo tinha aquela movimentação de moradores de rua e tal. Da onde eu tava, dava pra ver a Catedral da Sé. Então, só pra vocês terem uma ideia. E então, eu acho que a única vez assim que eu desci pra fazer alguma coisa foi descer pra pegar um delivery de uma pizzaria que ficava na frente, assim, do Airbnb, né? E então, né, não dava pra ter um review do que era o interior, porque Sé, vocês sabem como é que é, né? Não tem muito o que falar. Mas, enfim, essa foi a minha segunda experiência. O que eu tenho pra falar desse Cetim Downtown em específico era que o box do banheiro era ridiculamente pequeno. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta, então tem um lugar de fala. Se uma pessoa assim, mais gordinha, né, uma pessoa obesa, tenta entrar ali, ela tem dificuldade pra sair, porque a porta do box era uma coisa assim. Eu não sei se eu tenho foto, eu vou tentar procurar aqui pra ver se eu tenho algum registro daquele banheiro. É porque o quarto, né, ele era pequeno, então tinha uma parede que ela era diagonal. E aí, consequentemente, né, era essa parede que dava pra dentro do box que tava na diagonal. Então, assim, pra mim, eu sou uma pessoa de 1,5 m, eu não sou tão... Eu tô acima do meu peso, mas eu não sou tão gordinha, cheinha, né, obesa. Foi meio complicado. Vocês imaginam uma pessoa maior que eu. Não tem condição. E aí, em questão de ruído, né, nesse local, tinha um bar embaixo. Gente, olha, eu sou... assim, um alvo em mim pra caçar ruídos em São Paulo. Vocês vão ver minha trajetória que eu vou contar pra vocês. Mas tinha um bar
que ficava tocando até altas horas da noite, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, eu fui na quinta e voltei na segunda. Então, assim, sexta, sábado, domingo, bar. Daquela música alta. Ah, mas não tinha vedação na porta? Tinha, mas não funcionava, né? Não adiantou. E é isso. A minha outra experiência de hospedagem, dessa vez foi na casa de uma conhecida da minha amiga, né? Também a trabalho, indo pra São Paulo. A gente ficou em Santa Cecília. Só experiências maravilhosas. Assim, não tenho nada a reclamar, não pagamos um centavo pela hospedagem, somos extremamente gratas, né? Mas assim, a nossa experiência contou com um tour, né? Passando em frente à Cracolândia, né? Tivemos uma experiência saindo, vivendo a noite em Santa Cecília, né? Fomos em um barzinho. Medo tivemos, mas encaramos e fomos. Tinha um belo viaduto bem perto da casa dela, né? E eram aqueles prédios mais antigos que só tem a janela de madeira, então tem as frestas bem, né? Então eu tenho um sono muito leve, né? Principalmente quando eu tô em ambientes assim que é um pouco diferente da minha casa, ou quando não é a minha casa, né? Demora a pegar um pouco no sono e tal. Então, sofri mais uma vez com viadutos em São Paulo. Acho que eu não sirvo pra morar em cidade grande, né? Já ficou claro isso daqui. Bom, finalmente agora uma experiência boa. Indo pro The Town, né? Inclusive tem um vídeo anterior que eu mostro aqui como é que eu narro pra vocês como é que foi a minha experiência no The Town de 2023. E dessa vez eu tinha ido pro The Town, né? Como eu falei. E eu fiquei hospedada no hotel Ibis Budget. Eu fiquei na unidade Paraíso. Com relação ao ruído, tranquilo, né? As janelas muito boas e tal. Com redução de ruído, graças a Deus. Porém, vocês acham que tava tudo tranquilo? Não tá. A acústica do hotel é péssima. Claro, né? Faz jus ao preço, né? Não dá pra ter o melhor dos mundos, porque quando eu fiquei no Novo Hotel, né? Que é uma rede mais... não ouvi ruído nenhum, né? Então vocês já podem ter uma noção aí. Mas foi só com relação a essa minha questão com o Ibis Budget, que é em questão, ainda mais que me botaram no quarto bem perto do elevador, então eu tinha o tempo todo gente batendo porta, gente conversando, gente. Então assim, não tinha muito o que escolher, né? Tava pagando pouco mesmo, então foi bom. Com relação à mobilidade, ali é um bairro aparentemente tranquilo, né? Ficava pertinho do metrô, mas a maior parte das coisas que eu fiz foi de Uber, né? Fica ali pertinho da Paulista e tal, uma localização muito boa para quem deseja passear na Paulista. Fica bem pertinho ali da Japan House, dá até pra ir a pé mesmo e fazer todo esse tour pela Paulista. Então, se for uma área que interessa quem quer ficar perto da Paulista, é uma opção muito boa e tem um preço muito bom. A próxima vez, que eu já não sei mais qual que é, que eu não tava contando, foi pro show do RBD, né? Que a minha amiga, ela conseguiu que a gente ficasse na casa de uma amiga dela. E a gente ficou em Moema. Uma experiência maravilhosa, e não tô sendo irônica, porque Moema é uma região assim mais residencial, né? Pelo menos essa área que a gente ficou. São edifícios, mas é predominantemente residencial. Então, assim, de noite tranquilo, as ruas, né? Não tem tanto movimento. Durante o dia tem até um movimentozinho, tem coisas bem próximas, perto. Tinha um restaurante na frente, tinha padaria perto, tinham coisas bem próximas. E em geral foi uma experiência muito boa nessa área residencial que a gente ficou. Porém, voltamos a trabalho, eu e a minha amiga, em 2024, né, no começo do ano passado, e ficamos em Moema de novo, porque eu comecei, Moema é uma região muito boa, muito tranquila e tal. Não no Airbnb onde a gente ficou, porque a gente ficou muito próximo do aeroporto de Congonhas. E aí já sabem, né? Tipo, a linha do aeroporto, a linha dos aviões passavam, era bem em cima do prédio onde a gente estava, do Airbnb. O Airbnb simplesmente magnífico. Um prédio lindo, com uma piscina maravilhosa, uma vista, assim, perfeito, gente. Ficava pertinho do shopping Ibirapuera. Só que, assim, insuportável o ruído. A anfitriã que a gente pegou também maravilhosa, o apartamento dela todo perfeito. Mas um ruído, gente. E os aviões, eles tinham hora, né?
eles começavam a circular 6 horas da manhã e paravam meia-noite. Então, assim, a gente só tinha esse espacinho pra dormir. Bom, eu pelo menos não conseguia dormir. Minha amiga continuava dormindo lá mesmo. Eu não conseguia. Os aviões começavam a passar, eu já ficava desesperada, porque parecia que ia entrar dentro do apartamento. Eu tenho um sério problema de sono leve. É só até eu pegar no sono, porque depois que eu peguei, já era, eu durmo direto. E aí, da vez mais recente, né, que eu fui pro Lollapalooza, no começo desse ano, eu fiquei hospedada no Ibis Budget, no centro. Ibis Styles, no centro. Uma experiência muito boa. Apesar de ser no centro, né, a avenida que fica ali é bem próxima da 25 de março, pra ser sincera, né? Eu acho que é umas 3 ou 4 quadras da 25 de março. E assim, muito tranquilo, muito mesmo. Ruído zero, a acústica do hotel com relação ao ambiente externo, muito boa. Com relação, eu acho que a única reclamação sobre a acústica que eu tenho a fazer é sobre os apartamentos, né? Um do lado do outro, porque é parede de drywall. Então, e era cabeceira com cabeceira. Então, a pessoa do apartamento de trás, quando encostava na cabeceira, fazia tuf, eu sentia na minha. E aí eu meio que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então, eu acho que essa é a única questão mesmo. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei pra vocês. Também tem mostrando no log que eu gravei no Lola, que eu faço um tour pelo hotel, né, o quarto. E em questão de preço, muito bom também, né? Café da manhã incluso, tal, tem academia. Tem tudo bem perto, eu fiquei nele por conta do transfer. Então, pra quem tá buscando aí uma solução de hotel bom, com preço legal também, não é tão barato quanto o Ibis Budget, mas também não é caro igual o Ibis normal. É um preço ali intermediário, sabe? Mas é um hotel que eu particularmente gostei e pretendo voltar, né? Eu não gosto muito de repetir hotel, não, que eu gosto de ter experiências diferentes. Mas eu voltaria, com certeza. Voltaria sim. Esse hotel Ibis Styles ficava próximo de um Carrefour Express, bem na frente, pra falar a verdade, só atravessar a rua. Tem restaurante por perto também. Porém, fiquei bem decepcionada que o restaurante não tinha funcionado, não funcionava no domingo. E aí eu tive que pedir um delivery, mas também foi bem tranquilo. Chegou rapidinho, mas... E foi isso. Tem coisas bem próximas, né? Próximo da 25, então tá perto de tudo. Só se a pessoa tiver disposição de andar, tá tranquilo. Mas enfim, é isso que eu tenho de experiências em São Paulo. Se vocês quiserem, eu posso estar voltando fazendo vídeos sobre experiências no Rio de Janeiro. Que não são muitas, mas foram algumas. E aí eu posso estar compartilhando com vocês também. Deixe aqui nos comentários as dúvidas, que eu volto respondendo, que eu puder ajudar vocês. Beijo!